Salve miniclês, tudo certo com vocês? Vim aqui nesse vídeo hoje fazer um especial, um vídeo diferente para vocês. Eu nunca falei desse tema aqui no canal, mas eu acho que seria interessante vir falar com vocês sobre isso. E eu resolvi escolher um documentário muito legal, né, pra gente conversar aqui, que é o Democracia em Vertigem. E eu vou falar com vocês sobre política e a minha opinião que eu achei desse documentário, que eu acho assim, fundamental e muito importante. Ele também é um documentário muito legal. Eu decidi separar esse vídeo então em 5 partes, tá? Porque como o documentário é muito longo, eu acho que vai ficar mais interessante a dinâmica do vídeo ele ficar dividido e para vocês acompanharem, tá? Então vai ficar bem bacana. A Vertigem. Então, só para iniciar aqui, eu vou falar para vocês que eu não vim aqui para falar minha opinião política ou coisas do tipo. Eu tô aqui só para apontar os acontecimentos desse documentário, tá? E falar com vocês, assim, às vezes alguma opinião ou coisas que o documentário trouxe, né? Citações desse documentário. Então, eu não vou aqui apontar minha opinião política ou coisa do tipo, tá? Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho o que é esse documentário, né? O Democracia em Vertigem é um documentário brasileiro da Petra Costa e que foi indicado ao Oscar e é muito legal. O que é uma vertigem, né? Porque o título, né, desse documentário é Vertigem. Então, uma vertigem é nada mais do que uma tontura, se a gente pudesse dizer assim, né? Uma sensação de ter o mundo girando, né? E você está girando e o mundo está girando em torno de si mesmo. Então tem muita relação com círculos e esferas. E é muito interessante que a gente tem um filme que eu até falei num outro vídeo do Hitchcock, que é o Vertigo, né? Que é literalmente vertigem. E a gente vê naquele filme toda essa questão que ele traz, né? Dos personagens, dos círculos, que eu acho muito interessante desse filme que tem o mesmo título, né? Então esse documentário foi indicado ao Oscar. E mais uma coisa que eu não vou nesse vídeo falar assim exatamente na ordem cronológica que as coisas foram acontecendo durante o documentário, tá? Eu tentei separar numa ordem meio histórica para ficar mais fácil de entender. Então a gente começa ali com as eleições de 2018, né? Todas aquelas manifestações que tiveram e aquele caos que vai ser muito importante, né, durante o documentário, várias cenas que a Petra gravou durante aquelas manifestações que tiveram. Então a gente tem cenas ali da Petra quando ela foi votar pela primeira vez, e é interessante porque quando o Lula foi eleito, né, presidente, a Petra tinha 19 anos, e a gente tem a recepção ali, né, do Lula no Congresso, e ela falando que quando o Lula foi eleito, ele foi eleito com 61% dos votos, e teve uma frase dela no documentário que ela disse que ela votou no Lula com a esperança de que ele reformasse eticamente o sistema político, mas lá estava ele, né, repetindo práticas que ele sempre criticou, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou falar mais a fundo com vocês sobre isso, tá? Então a gente tem ali a cena, né, dele sendo recebido do Congresso e tal. E por que que ela falou aquela frase ali? Que foi basicamente o fato do Lula ter feito uma aliança com o PMDB, que tem a maioria no Congresso, que é uma parte muito importante ali desse jogo político que a gente vê durante o documentário. Com o partido mais poderoso do Congresso, o PMDB. Eu votei no Lula com a esperança de que ele reformasse eticamente o sistema político. Mas lá estava ele, repetindo práticas que ele sempre criticou e formando alianças com a velha oligarquia brasileira. Ditadura militar. Tá, então agora nessa segunda parte eu vou estar falando com vocês um pouco sobre a época da ditadura militar, e aí vocês vão entender por que o Lula fez essa aliança com o PMDB. Então a gente começa ali a ver um pouco da história da Petra, né, quando ela nasceu.
que quando a época que ela nasceu estava exatamente na época da ditadura, né? E a gente viu um pouco das manifestações da população com as diretas já, porque para que se vocês não sabem, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas na época da ditadura, basicamente a população não podia votar, não tinha direito ao voto, né? Eles mesmos escolhiam ali seus representantes. Então, e é nesse momento que a gente conhece o Lula, né, ali no passado um pouco. Aí ele aparece pela primeira vez com 33 anos de idade, no momento das revoltas populares, e a gente vê que ele era um metalúrgico. E ele se interessou pela primeira vez na política quando ele percebeu que dos 443 parlamentares, apenas 2 eram da classe trabalhadora. E em 1980 ele liderou a criação do Partido Trabalhista. Ele se candidatou em 1989 à presidência e perdeu. Em 1994 ele também perdeu a candidatura. E em 1998 ele também perdeu. E só lá em 2002, quando ele apresentou um discurso diferente, né, que no documentário ele mostra que antes ele estava com um discurso, né, nas candidaturas dele sobre a questão dos empresários e tal. E em 2002 ele mudou o discurso para a questão da população, tá passando fome, essas coisas, e foi quando ele ganhou a presidência. Mas eu já vou falar depois, na próxima parte, um pouquinho mais sobre o governo Lula e as problemáticas futuras. Mas voltando no passado, tem uma frase que a Petra fala durante o documentário, que basicamente o Lula estava formando alianças com a velha oligarquia brasileira, que é basicamente essa questão, né, do partido da ditadura ser o PMDB, porque antigamente tinha um outro nome, né, era a Arena, que virou futuramente o PMDB. Então basicamente o Lula fez essa aliança com esse partido que tinha maioria ali no Congresso. E é muito engraçado que nessa época da ditadura, na verdade ali na América Latina inteira, teve essa questão da ditadura, se vocês forem estudar um pouco mais a fundo, que foi um período muito complicado da nossa história. E basicamente os Estados Unidos, que era a grande potência na época, estava financiando essas ditaduras na América Latina em geral. E a Petra até fala durante o documentário que no início era para durar apenas um ano, né, o golpe militar que ocorreu no Brasil, mas eles duraram 20 anos. E ela fala também ali, o legal desse documentário é que ela divide tanto essa parte política com a parte pessoal e familiar, né, da Petra, e ela fala pra gente que os pais dela se conheceram nesse período, e essa parte apareceu basicamente ali no momento do documentário que eles estavam falando da divisão do muro, ali em Brasília, quando teve as manifestações para os pró e contra o impeachment da Dilma, que teve para os manifestantes não brigarem e tal. Nossa democracia tá desmoronando. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. E a Petra traz essa dinâmica entre a família dela, né, que tem essa parte de direita e esquerda, né, que a gente vê que os avós da Petra, eles eram mais da parte da direita, porque eles faziam parte de uma construtora e tal, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, e a parte da esquerda eram os pais da Petra, então ela traz essa dinâmica deles viverem nessa polaridade. Depois, na parte da Dilma, a gente vê que ela também sofreu, né, nas mãos dos ditadores e que ela foi torturada durante o período militar, né? A Dilma foi a nossa presidenta que sucedeu o Lula durante o governo do PT. E a gente vê a questão ali da mãe da Petra depois, né, no presente, ela indo conhecer a Dilma e conversar com a Dilma. E a gente vê um pouco que eu acho que foi uma frase que a Dilma falou do mundo de democracias, que é um mundo de possibilidades, porque, enfim, naquela época não tinha essa possibilidade de estar votando e escolhendo o representante. Então, vocês veem como é importante hoje em dia a gente ter esse direito de votar. Então, acho isso super bacana e que vocês entendam o quão isso é importante para a nossa sociedade. A gente viu que ambas, então, a mãe da Petra e a Dilma,
foram presas no regime militar, inclusive no mesmo presídio, só que foram em épocas diferentes. E a gente vê uma discussão ali, uma conversa entre elas sobre o conceito de liberdade por conta do passado, né, os traumas que elas sofreram, e que eu achei assim muito legal essa parte do documentário, achei muito impactante assim elas estarem conversando sobre isso. Só que daí você para pra pensar assim, tá, esse período foi muito complicado e tenso no Brasil, só que isso se resolveu depois, quando acabou a ditadura, que realmente a população conseguiu recuperar o poder de voto e tal. Só que você pensa, então a partir desse momento as coisas melhoraram. Não foi bem assim. Que país é esse? Então tem outros detalhes que também a Petra traz no documentário, que foi a questão de construção de Brasília, que, igual eu já havia falado, tem uma parte da família da Petra que é envolvida nessa questão das construtoras. Brasília foi construída antes, né, da ditadura. Quando foi mudada a capital, o presidente Juscelino Kubitschek tomou essa decisão de transferir a capital do Brasil, né, que antes era no Rio de Janeiro, e por questões geográficas, enfim, ele resolveu mudar a capital. E a família da Petra estava realmente envolvida com a questão das construtoras ali. E tem cenas que a avó da Petra fez ali de construção de Brasília e todas aquelas imagens que ela traz, assim, eu acho incrível no documentário. E tem até uma parte em que aparece a mãe da Petra, criancinha, ali durante quando todos estavam indo ali para Brasília e tava todo aquele caos. E é muito legal que a Petra traz uma citação que ela diz que era uma cidade utópica que abrigaria o sonho da democracia, né? Só que mal esperariam eles que chegaria a ditadura e, enfim, tudo aquilo que eu já falei pra vocês. Só que depois da ditadura, igual eu já havia falado, as pessoas acharam que realmente as coisas iam melhorar e acabou que não. Então, como constata a história, né? Naquela época tinha uma superinflação que estava assim aterrorizando o Brasil, né? E assim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas foi um período bem complicado assim economicamente para o Brasil, assim, cheio de dívidas externas e muito complicado, e os presidentes que vinham não estavam conseguindo controlar essa situação. Inclusive teve um dos presidentes que foi o primeiro presidente que sofreu, né, esse impeachment, que foi o Collor de Mello. No documentário eles não falam muito isso, mas foi um presidente bem polêmico aí do nosso país. E, enfim, ele governou por 2 anos e ele sofreu o primeiro impeachment, porque como a gente acompanhou mais com detalhes no documentário o impeachment da Dilma, eles falaram, né, citaram esse presidente. E é interessante falar aqui para vocês sobre a questão do Plano Real, né, que o presidente Itamar Franco e logo depois também o Fernando Henrique Cardoso foram os que tentaram ali resolver essa questão e criaram o Real, e foi quando realmente essa questão da inflação e esses problemas econômicos foram resolvidos aí no nosso país. Então só uma informação extra para vocês saberem aqui. Mas já que a gente estava falando de impeachment, no momento em que a gente estava acompanhando essa questão aí da Dilma ter sofrido o impeachment, tem uma das mulheres que a Petra entrevista ali, né, uma faxineira que está ali no Palácio do Planalto, e que ela faz uma pergunta, né, e a mulher responde que o direito da gente votar, que ela fala que ela acha que não existe esse direito pelo fato da Dilma terem conseguido tirar a Dilma do poder, né, e aonde que estão os valores da democracia, né? Porque se as pessoas votaram para Dilma naquele momento, para ela permanecer os 4 anos e toda aquela complicação que teve aí nesse processo, aonde que está esse direito? Dois lados da moeda. Então, chegando aqui nesse momento do vídeo, né, agora a gente vai acompanhar um pouco mais a questão dos presidentes atuais, né, desse momento atualizado do documentário, que foi a parte assim principal, eu acho, de todo o documentário. Óbvio que a parte histórica é muito interessante, ela ter trazido para a gente constatar e fazer uma assimilação do que estava acontecendo atualmente, mas
basicamente a gente vai começar a falar um pouco sobre o governo do Lula, que quando isso daqui não, igual eu já falei, não é uma opinião, é uma constatação do que realmente aconteceu. Então, quem está assistindo faz o julgamento que quer. Eu só estou apontando o que o documentário trouxe, que no governo dele, 20 milhões de pessoas saíram da pobreza, né, pelo programa que ele criou para o país, que foi o Bolsa Família. Teve a menor taxa de desemprego da história, aumento do número de pessoas negras nas universidades, e o Brasil passou de 13ª à 7ª economia do mundo. E outra coisa muito importante a gente trazer aqui foi a descoberta do pré-sal, que nada mais é do que um petróleo que eles encontraram no mar, que vai dar muito o que causar para o governo do Lula. Que a gente teve no começo, ali quando eles descobriram, todo esse dinheiro que era arrecadado era usado para financiamento de programas sociais, porém tiveram turbulências aí nesse sistema que gerou alguns problemas futuros. Então, quando o presidente Lula saiu, ele saiu do poder com uma taxa de aprovação de 87% do governo dele, e quem sucedeu ele, como eu já havia falado, foi a Dilma Rousseff, tá? E ela foi a primeira presidente mulher do país, igual eu já havia falado também. E depois a gente vê também uma cena ali da mãe da Petra comemorando, né, quando ela foi eleita, até pelos motivos que eu já falei aqui, né, a questão da ditadura e tal. Então o governo da Dilma no primeiro momento estava indo tudo bem, ela teve 2 mandatos também, o primeiro teve alguns problemas, mas não foi nada muito complicado, mas no final ali do governo dela, antes dela sofrer o impeachment, o Brasil estava passando por alguns problemas, que foi a questão ali da Lava Jato, que eles trazem também no documentário, que basicamente foi um esquema de corrupção que teve ali entre empresários, né, que eram as construtoras no caso, e o governo, que deu muito o que falar. Então foi questões de dinheiro e corrupção. E a gente teve essa questão ali da Lava Jato, que trazia um esquema que delatou, né, inclusive os parentes da Petra, né, que igual eu falei, eram de empresas construtoras e tal. Então durante esse período a popularidade da Dilma caiu, após ela tentar reduzir ali a taxa de juros do país, né? E ela tentou tirar algumas pessoas do PMDB ali de cargos importantes, né? Porque assim, quando o Lula ele saiu, né, do poder e ele tinha elegido a Dilma para ser a sua sucessora, ele na verdade fez um arranjo político ali, que ele pegou o Michel Temer, que era o líder do PMDB, e colocou ele de vice-presidente. Então a Petra até fala que foi um casamento arranjado que ele fez ali, e quando a Dilma foi eleita, né? Então algumas outras medidas que estavam ocorrendo ali nesse momento antes da Dilma sofrer impeachment, igual eu já falei, estava rolando essa questão da delação premiada para combater a corrupção, o Lava Jato, que estava sendo ali liderada pelo Sérgio Moro, né? Igual eu falei, as questões das corrupções lá com a Petrobras. E basicamente quando teve essa questão da Lava Jato, a casa começou a cair porque vários políticos foram presos, inclusive políticos ali do PT, e foi a 4ª eleição presidencial que o PMDB tinha perdido pro PT, né, que teve essa era aí que o PT governou por muito tempo no Brasil, né. E nesse momento, nessas eleições que tiveram, o Aécio também tinha perdido as eleições de 2014 no segundo turno, e inclusive foi o mesmo ano da Copa do Mundo, então geralmente os anos que tem eleição tem Copa, inclusive esse ano também vai ser assim. E depois que aconteceu tudo isso, começaram a ter manifestações, né, na rua contra o governo da Dilma e do PT, e teve panelaços e enfim, todos aqueles problemas ali no segundo mandato da Dilma Rousseff. Então, alguns problemas que tiveram ali, que eu chamei de crise do governo Dilma, que foram a queda global dos preços das commodities, né, que são tipo petróleo e metais importantes, séries de erros econômicos durante o governo dela, e o país entra em recessão depois de
muito tempo ali de recuperação econômica, né, no governo do Lula. E a Dilma também quebrou algumas promessas de campanha. O desemprego chegou a 8%, e mais de 4 milhões de pessoas voltaram à pobreza, tá? E a taxa de aprovação do governo caiu para 9%. E igual eu havia falado antes, isso são dados que o documentário trouxe, tá? Não tô tirando do nada aqui para falar para vocês. E a gente começou a ter vários problemas estourando ali nesse momento, como foi o caso de uma investigação que eles abriram contra o presidente Lula, que foi o caso do triplex, tá? Que supostamente ele teria comprado esses bens que ele tinha com dinheiro de propina. Então eles estavam investigando o Lula por causa disso, né? Principalmente o Sérgio Moro, que abriu essa investigação, né? Por conta ali dessas investigações que estavam ocorrendo ali na Lava Jato. Mas um adendo que eu tenho que falar é que o Lula tá solto hoje, então vocês façam o julgamento de vocês, que vocês quiserem, enfim, que vocês acham que aconteceu aí. E a gente teve, nesse momento também, vazamentos de áudio do presidente Lula com a Dilma, que eles inclusive mostram no documentário, conversando, né? Supostamente ele iria assumir um cargo de ministro da Casa Civil ali, supostamente para não ir para cadeia nesse momento aí. E esse áudio também tinha sido divulgado. Então esse áudio tinha sido divulgado na mídia e o Lula teria usado a posse do cargo para se livrar ali das investigações que estavam tendo sobre ele, né? Então, o impeachment contra a presidente Dilma em 2016 pode ser chamado de golpe? Não sei, fica aí o critério de vocês, porque realmente a Dilma não roubou nada e ela era acusada de corrupção, e o documentário deixa isso bem explícito, então fiquem muito atentos a essa informação, porque realmente até a questão da investigação contra o Lula, assim, é bem chocante essa parte da investigação contra eles e tudo que aconteceu, e a questão do PowerPoint com o Lula, e enfim, é muito bizarra toda essa história aí. E logo que a Dilma saiu do poder, então o Michel Temer assumiu, como eu já havia falado, porque ele era vice dela. E logo começaram a subir hashtag fora Temer, e áudios do Temer também vazaram. Enfim, foi um caos isso daí na época. E começaram a ter investigações contra o Temer, o Aécio e vários outros políticos. E 80% da população queria investigação contra o Temer também. Porque tava todo esse clima de investigação e corrupção, todo esse caos aí. E nesse momento a gente já acompanhou várias questões aqui sobre o nosso país e questões políticas, e a gente chega ao final do documentário. Ordem e progresso. Então aqui a gente chegou ao final do documentário e só me vem à cabeça aquela música do Legião Urbana, Que País é Esse, não é mesmo? Basicamente eles deixam bem explícita assim no documentário a questão do emblema da nossa bandeira nacional, que é ordem e progresso, e é um puta estereótipo. Vou deixar no ar essa informação pra vocês, é o que eu já falei aqui. Se vocês acham que eles estão seguindo esse dilema da bandeira, deixo essa opinião para vocês. E a Petra até traz termos como uma democracia doente durante o documentário, né? Por causa da questão da ditadura e tal. E basicamente depois a gente vê que o Sérgio Moro abre a hipótese de ter uma prisão voluntária do Lula quando eles estavam investigando ele, por conta da questão ali do triplex, igual eu já falei, que eles trouxeram até PowerPoints ali, enfim. E outra coisa também que a Petra traz no documentário foi uma frase do Warren Buffett que ela traz, que diz que uma guerra de classes existe, mas é a minha classe que está ganhando, a dos ricos. Que eu acho que faz total sentido essa frase durante esse momento do documentário, porque realmente um presidente que ajudou tantos pobres chega a essa situação, então é algo muito complicado mesmo. E enfim, ali o Lula ele decide ir preso, né, voluntariamente, depois dessas investigações
e coisas não muito concretas, e é um momento bem assim emocionante do documentário, até eu achei. E outra coisa que a Petra fala também é um país rachado que a gente está herdando, né? Essa questão de novo da esquerda e da direita, como eu já havia falado para vocês. E a Dilma, ela sofreu impeachment em 12 de maio de 2016 e o Temer assumiu, né? E logo depois, quando o Temer saiu desse governo aí provisório, o Jair Messias Bolsonaro assumiu, que é o nosso presidente atual. Eu não prefiro falar muito dessa questão dele, desse presidente, tá? Que, enfim. E ele já havia lançado a candidatura dele já bem antes, ali quando o Temer ainda estava no poder. E a gente vê questões dos quadros que o Bolsonaro tinha ali na sala dele lá do Congresso com presidentes da ditadura militar. Então, enfim, vou deixar essa informação para vocês. E uma democracia fundada no esquecimento é outra questão que a Petra fala também no documentário. E realmente é isso, né? Será que a gente esqueceu dos nossos erros do passado? Não sei, né? Só o futuro dirá. E 6 meses depois, né, do que aconteceu, o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, que é outras informações mais atuais que o documentário traz, tá? E lembrando também que o Lula já tinha falado que ele iria se candidatar a presidente, só que daí ele tinha sido preso, enfim. Outra questão aí, que é uma interpretação meio pessoal, se vocês acham que isso foi um esquema que eles fizeram. E inclusive ele também tinha a maioria da aprovação de votos nesse período, tá? E uma frase ali de encerramento do documentário que a Petra traz é que ela fala, que eu acho muito legal essa frase, que ela diz que um escritor grego disse uma vez que a democracia só funciona quando os ricos se sentem ameaçados. Caso contrário, a oligarquia toma o poder. De pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim sucessivamente, que para quem não sabe, uma oligarquia funciona assim, né, de familiares, relações familiares que vão se sucedendo, né, e é muito bizarro isso. Eu acho que essa frase faz muito sentido, reflitam sobre ela. E outra coisa também que ela fala que somos uma república de famílias, né, logo depois ela tinha falado isso, que uma controla a mídia, outra o banco, elas possuem a areia, o cimento, a pedra e o ferro. Então, assim, são frases, citações muito chocantes e que realmente eu acredito que seja a realidade, tá? Então tem tudo a ver com a questão da oligarquia que eu já falei pra vocês. E outra frase também que ela traz, isso tá bem no final lá do documentário, ela diz que, e de vez em quando acontece dessas famílias que ela tá falando, né, se cansarem da democracia, do Estado de Direito. E ela fala que como lidar com uma vertigem de ser lançado em um futuro que parece tão sombrio quanto o nosso passado mais obscuro. Então, assim, é muito louco essas frases que ela traz, porque de novo a gente vem para a concepção de vertigem que eu havia falado lá no começo do vídeo, que é um círculo, se lembram? Então é como se a gente não prestasse atenção ao que aconteceu e a gente repetisse os mesmos erros novamente. E a gente já viu, né, a questão dos presidentes e os seus idealismos que eles trazem. Então isso é toda uma concepção construída nesses dilemas do nosso país e todos os problemas que a gente vem enfrentando. E aí eu vou deixar o questionamento para vocês pensarem a respeito se realmente vocês acham que a gente está vivendo uma vertigem infinita e quando que a sociedade vai acordar e entender que precisamos fazer mudanças e começar a pensar o que aconteceu, não esquecermos do nosso passado, que realmente é isso que esse documentário traz e por isso que eu acho ele tão importante e tão fundamental de ser assistido. E algumas informações extras que eu só vou deixar aqui de gostinho antes de encerrar o vídeo, tá? O juiz Sérgio Moro, né, no governo do presidente Bolsonaro, essas informações eles não trouxeram no documentário, tá? São coisas que aconteceram depois, que basicamente o Sérgio Moro ele foi
colocado como ministro da Justiça do governo do Bolsonaro. E essa questão dos ministros também durante até a pandemia foi um caos, né? Porque o governo Bolsonaro começou a tirar e destirar ministro lá, principalmente da saúde. O Sérgio Moro também saiu. Enfim, tudo aquilo que aconteceu, se vocês acompanharam noticiários e tal. E, de novo, vou deixar essa questão aí da vertigem e da democracia e dos problemas enfrentados nesse país. Então, basicamente, esse foi o vídeo, galera. Se você não viu o documentário, veja, indique. Eu acho super fundamental a população brasileira ver esse documentário, porque realmente traz a história e não só a questão de visão política de esquerda ou direita ou qualquer outra fundamentação política, mas ele traz a realidade do nosso país e a gente para pensar e analisar todos os problemas que a gente vem enfrentando. Então, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou, se você acha que eu tenho razão, se você gosta do documentário assim como eu. E muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo e tchau. Temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.